Não tenho força de vontade para mudar. O que fazer? Você que precisa emagrecer, acabar com a compulsão alimentar e vício em comida e sente que não tem força de vontade, não sabe nem por onde começar. Esta live é para você e esta live é uma live de aquecimento para a nossa semana fim da compulsão e vício em comida, que acontece semana que vem, agora já na segunda-feira, dia 9 de setembro, também no dia 11 de setembro e dia 13 às 8 horas da manhã. Então semana que vem está imperdível e esta live é uma live de aquecimento porque ela é complementar ao assunto que eu vou falar naquela semana. Será muito conteúdo, tá? São muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês que geralmente eu não compartilho aqui. Então, a gente precisa de um tempinho para aprofundar um pouco mais o assunto, certo? Se você não se inscreveu ainda, o link está no meu Instagram, aqui no meu perfil, certo? Aquele link que tem logo abaixo da minha foto. Então, é 100% online, 100% gratuito. Se inscreve lá e chama quem você acha que precisa emagrecer e também vencer a compulsão alimentar e vício em comida, certo? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o que acontece com você que não tem força de vontade, que você até sente que você poderia mudar, você gostaria de mudar, mas você não tem força de vontade para fazer as mudanças que precisam, né, para gerar o seu emagrecimento, para ajudar no fim da compulsão alimentar. Vamos entender o que acontece. Se vocês já me acompanham aqui um tempinho, vocês sabem que eu falo muito dessa questão da nossa fisiologia, então do nosso corpo, e como o nosso corpo, né, como o nosso intestino, por exemplo, como a qualidade daquilo que a gente come interfere nas nossas emoções e interfere nos nossos pensamentos. Gente, isso é tão real que, assim, dependendo do que eu como, eu sinto que alguns pensamentos mais negativos, né, surgem na minha mente. Só que quando eu me alimento muito bem, quando eu durmo bem, quando eu me hidrato, né, então bebo água suficiente, esses pensamentos diminuem drasticamente. Olha que interessante isso, né? Então, até na qualidade dos seus pensamentos, a sua alimentação vai interferir. Então, se hoje você sente que você não tem força de vontade, mas você está acima do peso, tem compulsão alimentar e vício em comida, então por conta da qualidade desses alimentos, né? Se você tem compulsão, provavelmente você tem compulsão por alimentos mais processados, aqueles mais ricos em farinha, açúcar, então doce, bolo, né, bolacha, né, todos esses doces ou pães, aqueles pães, pizza, coisas com massa, farinha, certo? Então, esses alimentos, eles basicamente, né, se a gente consome muito deles, em grande quantidade e também com muita frequência, não? Se você consome esses alimentos todos os dias, né, esses alimentos, eles basicamente destroem o seu intestino. E aí fica muito, muito, muito difícil lidar com as suas emoções. E eu vou explicar isso em detalhes para vocês lá na semana fim da compulsão e vício em comida, né, que já é semana que vem. Mas o seu intestino, ele realmente não tem como funcionar, porque o que vocês precisam saber é que a maioria daqueles neurotransmissores que a gente produz para se sentir bem, para se sentir motivado, certo? Para querer fazer as coisas, para querer mudar, para ter motivação, ou para se sentir bem, ter felicidade, reduzir a ansiedade, eles são produzidos no seu intestino. Então aí quando você se alimenta ali, né, se você vive com a compulsão alimentar e vício em comida, então você provavelmente tem um intestino muito prejudicado, né? E aí não adianta você querer resolver o seu intestino antes de resolver a questão do vício e compulsão, né? Porque são coisas separadas. Você vai ter que trabalhar essa questão da compulsão, né, e do vício, que vai ser 50% fisiológico, né, vai ser a sua biologia, o que você vai precisar comer, e 50% comportamental. 50% é emocional, comportamental. Então você vai ter que aprender a ser, né, a trabalhar esse aspecto em você. O aspecto da compulsão, o hábito da compulsão, porque ele também, se você tem compulsão há muitos anos, né, como a maioria de vocês tem, isso já virou um hábito também na sua vida, né? Você já tem ali os horários, os dias, né? Já virou aquele hábito para você também.
Então, primeira coisa que eu quero que você saiba é que se hoje você sente que não tem motivação para mudar, parte do motivo pelo qual você se sente assim é o fato de você se alimentar mal, né? E aí, não só se alimentar com esse excesso de farinha e açúcar que eu falei, que rouba a sua motivação, mas também rouba uma outra coisa, a sua energia. Então você acaba não tendo energia celular mesmo, porque aí entra o próximo fator que influencia na sua força de vontade, que é a alimentação saudável. Então, as nossas células, elas precisam de ingredientes específicos para funcionar. Então a gente precisa de vitaminas. Quais vitaminas? A gente precisa de ferro, a gente precisa de zinco, a gente precisa de todo o complexo de vitamina B. Não só a B12, tá? Mas a gente precisa das outras vitaminas B também. A gente precisa de vitamina A gente precisa de vitamina E, a gente precisa, né, do que a gente conhece como vitamina D3, mas na verdade a vitamina D3 ela é um hormônio que atua em mais de 2.000 funções no seu corpo. Então veja como você, muitas vezes, se você não se alimenta da forma adequada, esses nutrientes, esses ingredientes, essas vitaminas e esses minerais, né, o magnésio, essencial. E aí você não consome esses alimentos. E aí não adianta sair tomando cápsula, não adianta sair comprando suplemento. Por quê? O seu intestino está ruim. Você não vai conseguir absorver esses suplementos. Não vai fazer diferença, você vai jogar seu dinheiro fora. E aí, quando deveria estar entrando esses nutrientes em forma de comida saudável, em forma de alimento saudável, isso não está acontecendo. Então, além de não reparar o seu intestino, também tira toda a energia da sua célula, porque ela não tem o que precisa para funcionar. Entende? Como hoje, eu quero que você entenda que hoje a sua falta de motivação, 50% dela, não é porque você tem preguiça, não é porque você não tem mesmo força de vontade, não é porque você não quer mudar. Porque se você está aqui consumindo esta live, se você está consumindo esse tipo de conteúdo, se você consome outros conteúdos para tentar resolver também a questão da compulsão e vício em comida, a questão da obesidade, então você tem sim vontade de mudar. Porque quem não tem mesmo vontade não está fazendo nada, né? Não está realmente procurando nada. Você vai seguir a sua vida, né? E vai tentar ser feliz dessa forma aí como estão as coisas, né? Mas é difícil a gente realmente ter paz quando a gente lida com... A gente tá muito acima do peso, né? E quando a gente também tem compulsão alimentar e vício em comida. Porque a sua energia, ela é basicamente sugada por esses pensamentos, né? Você fica o tempo inteiro pensando em comida ou pensando em como você vai administrar essa questão da compulsão e do vício. Parte de você não quer mais fazer esse hábito e uma outra parte de você precisa fazer esse hábito desesperadamente. Não é assim? E olha quanta energia vital é sugada de você por causa disso. Por causa desse excesso de pensamento em comida. Esse excesso de pensamento com o peso. Fora as preocupações que começam a aparecer com relação a estar acima do peso, estar com obesidade. E a gente sabe como a obesidade, ela aumenta as chances de você desenvolver várias outras doenças. Né? Então, a obesidade, ela está diretamente linkada a diabetes, por exemplo, do tipo 2. Ela está diretamente linkada a alguns tipos de câncer. Ela está linkada a doenças como Alzheimer, né? Então, olha como você acaba deixando, né, a sua mente agora, ela está extremamente preocupada, né? E entretida e sugada, né? Sua energia é sugada por esse tipo de pensamento, certo? Então, se você está consumindo, se você busca uma resposta ainda, então não é que você não tem força de vontade. Você hoje talvez tenha toda essa parte fisiológica, né, desequilibrada, né? O seu corpo não funciona, suas células não funcionam como deveriam,
né? Elas não recebem o combustível ideal para funcionar. Então imagina que você é um carro, né? E aí no seu carro não adianta você ficar enchendo ele o tanque de água, né? Vai resolver se você encher o tanque de água do seu carro? É a mesma coisa que acontece quando você tem compulsão alimentar e vício em comida, então consome muito mais aqueles alimentos cheios de farinha e de açúcar, que além de não ser o combustível ideal para o seu corpo, rouba o combustível ideal de você, né? E aí quando você, ao invés de você abastecer com o combustível certo, não. Você continua abastecendo com um combustível errado. E aí você não tem mesmo energia para nada, você não tem motivação, você não tem força de vontade mesmo para nada. Até eu não teria também. Mas aí então eu quero que fique claro para vocês que 50% hoje vocês precisam ter só essa consciência nesse primeiro momento. 50% é aquilo que você come, é o combustível que você dá para o seu corpo. E ele vai sim influenciar diretamente na sua força de vontade, na sua motivação, na sua felicidade, no bem-estar e até no tipo de pensamento que surge na sua mente. Gente, isso é incrível. É incrível como quando você começa a se alimentar melhor, quando você começa a dar para o seu corpo o combustível certo, até os seus pensamentos mudam. Você pensa que você é uma pessoa cronicamente negativa? Não, você não é. Você só dá para o seu corpo o combustível que alimenta a produção desse tipo de pensamento negativo, depressivo, ansioso. Quando você passa a dar alimentos certos para o seu corpo, é incrível como até a qualidade do seu pensamento muda. É incrível. Então, eu quero que vocês tenham, nesse momento, consciência disso, certo? Porque aí, todo o resto eu vou explicar pra vocês lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Porque aí eu quero falar um pouquinho da segunda parte. A segunda parte é realmente, na verdade tem mais duas partes, né? Então, a segunda parte é o hábito. São os hábitos que você tem hoje. Então, dependendo de como você começa o seu dia, por exemplo, como você organiza as coisas na sua casa, você não vai ter força de vontade mesmo. Porque se você, por exemplo, já acorda e pega o seu celular, aquilo ali já dá uma exaustão no seu cérebro. Se você acorda, pega o seu celular e já vai olhar rede social, WhatsApp e e-mail, por exemplo. Que ali você tem que ficar olhando coisas, né? E você tem que ficar ali se entretendo, cansando a sua mente com coisas que não deveriam acontecer, pelo menos na primeira hora do seu dia, né? A não ser que você trabalhe com isso, que você, né? Então eu já trabalhei com pessoas, né, que atuavam na área de segurança. Então essas pessoas, né, a gente tinha um desafio ali, porque a gente tinha essas pessoas, elas precisavam dormir com o celular do lado. Elas precisavam acordar e já olhar o WhatsApp, né? Mas aí é um caso diferente. Então, se esse não for o seu caso, você não precisa acordar e já olhar o celular. Você não precisa acordar e já entrar nas redes sociais. E deixar aquilo já consumir a sua energia, a sua força de vontade, né? Então, hoje, você pratica alguns hábitos que sugam a sua força de vontade. Tanto de manhã, quanto ao longo do dia, quanto à noite. Então eu vou dar alguns exemplos pra você. De manhã, as pessoas acordam e pegam o celular. E aí fazem isso que eu falei. Começa a olhar a rede social, começa a olhar e-mail, começa a olhar o WhatsApp, começa a responder o WhatsApp, gente. Se não for urgente, por que você não pode ter uma hora do seu dia ali, quando você acorda, para acordar, para se observar, para observar o tipo de pensamento que você tem, para respirar profundamente, para beber água, por exemplo, para beber a quantidade ideal de água, para fazer um alongamento de 5 minutos e acordar o seu cérebro, acordar o seu corpo, acordar os seus linfos, né? A sua parte linfática, por exemplo, você já vai se sentir menos inchada, né? Então, as pessoas não se dão esse trabalho de ter, né, um momento de paz ali na primeira hora. Então, você já acorda ativando a ansiedade no seu dia.
né? E isso vai sugando muito a sua força de vontade mesmo, porque aí você começa a se comparar com pessoas na internet, você começa, né, a simplesmente criar um diálogo interno de que parece que tá todo mundo bem menos você, né? E não é assim, isso vai sugando a sua energia, a sua força de vontade também para fazer as coisas, para mudar. Você vai deixando o seu cérebro cansado para decidir coisas importantes depois, né? Então você fica ali vendo, consumindo aquelas coisas, né? A internet, gente, ela é só, vamos dizer assim, 2% da vida real das pessoas, né? Todo mundo filtra um pouco da sua vida aqui. Isso é fato, isso é real. Todo mundo faz isso, porque as pessoas têm vida fora daqui também, né? Então aqui, vocês consomem um pouco da realidade da vida da pessoa, mas muito pouco mesmo. Certo? E tem muitas pessoas que realmente mentem aqui na internet, né? Que não são sinceras naquilo que elas falam, naquilo que elas postam ou naquilo que elas fazem. Elas postam uma coisa, mas elas são outra na vida real. Elas fazem coisas completamente diferentes do que elas são aqui na internet, né? Então, é isso. Então, olha como você não precisa já entrar na rede social logo de manhã e deixar aquilo acabar com a sua força de vontade do dia, já estragar o seu humor, já estragar a sua autoestima. Né? E aí, ao longo do dia, o que talvez você não faça que suga a sua força de vontade? Você não dá pequenas pausas, né? Você começa a trabalhar, fazer as coisas, fazer, e às vezes você não pra, ok, eu tô tomando água, só pra dar uma respirada, 3 respirações profundas antes de responder aquele e-mail, aquela mensagem, por exemplo, que tira você do sério. Respira fundo um pouco, bebe uma água e depois volta e resolve. Né? Então são coisas que parece que não fazem diferença nenhuma, mas aí no final do dia, quando talvez você tivesse a força de vontade para talvez fazer uma caminhada, né? Você não precisaria necessariamente de força de vontade, né? Que eu vou falar isso pro final, mas você já sente o seu cérebro exausto, porque você só acordou, consumiu coisas muitas vezes inúteis, aquilo deixou o seu cérebro exausto e você só reagiu a essas coisas inúteis. Olha só. E aí fica difícil mesmo ter força de vontade. E aí à noite o que acontece? Você pega ali aquela 1 hora antes de dormir e você fica no celular de novo. Vendo coisas que não importam, vendo coisas que te deixam ansioso. E pior ainda, você atrapalha completamente o seu sono. O sono que faz toda uma reparação celular dentro de você, faz o reparo do seu cérebro também e das suas emoções. É como se fosse um reset das suas emoções. E aí você não dorme bem, então você não tem energia e aí você não tem força de vontade para fazer o que deveria, né? Para fazer o que precisa para mudar. Então esse é o segundo aspecto, né? Que você precisa olhar, né? O que você tá fazendo que rouba a sua força de vontade hoje, né? E aí eu vou entrar bem mais a fundo nesses aspectos e por que eles realmente são problemáticos na semana que vem, na semana fim da compulsão e vício em comida. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. É online e é gratuito, certo? E aí, então, o terceiro aspecto é o seu diálogo interno com você, é a sua mentalidade, né? Então, se você começar já a pensar que você precisa de muita força de vontade para mudar, isso já é um problema, né? Por quê? Porque, na verdade, o que você precisa mesmo é decidir. Decida que você não vai mais viver com a obesidade, por exemplo. Decide isso. E isso, por incrível que pareça, é o mais difícil. Você decidir. Porque só que, qual que é o outro problema também de mentalidade que eu vejo das pessoas? Quando elas decidem, quando elas falam, não, agora eu vou decidir. De agora até dezembro, né? Então estamos em setembro. Temos 4 meses até dezembro. Então, se você decidir que a sua vida não vai mais ser a mesma coisa de agora até dezembro, ou colocar uma meta pequena, eu vou emagrecer 5 quilos de agora até dezembro, ou eu vou focar no fim da compulsão e do vício em comida e não vou focar tanto no meu peso, porque isso é o mais importante para resolver, talvez, né? E você pode sim ir trabalhando as duas coisas juntas, mas sem focar no fim da compulsão e vício em comida, fica difícil emagrecer, tá?
manter, né, o que você emagreceu. Então a primeira coisa, a maior dificuldade que as pessoas têm é de decidir. Mas por que as pessoas às vezes têm dificuldade de decidir? Porque elas acham que quando elas decidem, se elas falarem assim, eu decidi que eu vou agora buscar ajuda com relação ao fim da compulsão e vício em comida e vou emagrecer 5 quilos até o final do ano. Não importa quantos quilos você tenha para emagrecer. Até em 4 meses, 5 quilos, estamos falando aí de, né, 1 quilo e pouquinho nem 1,5 quilo por mês, né? Você pode até diminuir para 4 quilos. Então, eu vou começar, né? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou decidir algo pequeno, realista para mim. Vou emagrecer 4 quilos até dezembro. Ok. Dá uma média de 1 quilo por mês. E aí o que acontece? Aonde que você tem que trabalhar a sua mentalidade? Você começa a achar que você precisa fazer tudo perfeito, que agora você precisa ter muita disciplina, que agora você precisa ter muita força de vontade para fazer isso acontecer. E a grande verdade é que não. Você só precisa mesmo decidir, né? Tomar essa decisão. Olha que interessante, eu atendo aqui as pessoas, né? Eu atendo meus pacientes e geralmente eu trabalho com programas de 8 semanas e 12 semanas, né? Então, um desses dois. Então, eu acompanho essas pessoas por 8 semanas, às vezes 9, 10 semanas, porque a gente sempre acaba pulando uma semana aí, dependendo de como a pessoa está, né, progredindo, né? E a mesma coisa acontece com o de 12 semanas. Eu acabo acompanhando essa pessoa por 13, 14 semanas, né? Porque a gente vai vendo ali, né, o progresso, e mesmo na semana em que a gente não se encontra, né, pessoalmente ou online, a gente, ainda assim, eu peço alguns marcadores ali, eu peço pra pessoa me mandar o peso e tudo mais, então eu monitoro ainda essa pessoa, mesmo que a gente não se veja. E aí, olha que interessante, essas pessoas, né, esses pacientes meus, é sempre a mesma coisa. Eles, uma semana, tem semana que eles estão super bem, que eles estão um pouco mais motivados, que eles estão com um pouco mais de força de vontade, que eles estão com um pouco mais de foco naquele objetivo da semana, por exemplo, né? E tem semanas que eles estão numa correria infinita, que eu percebo que o foco deles desviou completamente da meta que eles tinham comigo lá no começo, que eles estão, né, um pouco perdidos com relação à alimentação, mas na semana anterior estava indo tudo bem. Então veja, as pessoas, nós, né, e aí eu percebo que aquilo ali é exatamente também como eu sou. Tem semanas que eu estou um pouco mais focada em alguns objetivos meus. E tem semanas que eu me perco um pouco mais e fico um pouco mais distraída com outras urgências, vamos dizer assim, e não foco tanto naquilo ali. Mas não é que aquilo desaparece do meu radar, né? Não é que agora, nossa, a minha mente, a minha memória foi abduzida e eu não lembro mais completamente de nada do que eu tenho que fazer. Não é assim que acontece comigo e nem com os meus pacientes. Eles só não estão com tanto foco assim naquele objetivo. E aí o que acontece? Nada. A pessoa só, talvez, ao invés de emagrecer 1 quilo na semana, ela emagreceu meio quilo, ou ela emagreceu 200 gramas. E aí, na próxima semana, então aí a gente faz a sessão de coaching, de nutrição, né? Então eu vou trabalhando todo esse aspecto, e aí a pessoa volta ali, né, a focar um pouquinho mais. Então, olha que interessante quando você tem ajuda e quando você tem um acompanhamento, né? Pra simplesmente não ajudar, não te tirar ali, né, da decisão, né? Você decidiu. Só que o que essas pessoas têm em comum é que elas decidiram. Entende? Então, por mais que algumas semanas elas tenham um pouquinho mais de progresso, e em outras semanas elas não tenham tanto progresso, elas tenham um progresso um pouquinho menor, simplesmente elas seguem o jogo. Entende? Quando você decide, né, decide que você vai emagrecer, que você vai lidar com a compulsão alimentar e vício em comida e que você vai trabalhar até resolver. Não importa quanto tempo demore, né? Não importa quanto tempo passe, né? Você precisa decidir. E é aí que muitas vezes isso não tem nada a ver com força de vontade, né? Porque tem semanas que a sua força de vontade ela vai estar um pouco melhor, mas outras nem tanto. Né? Mas se você estrutura ali muitas vezes a sua vida, se você tem apoio para não deixar, né,
as coisas voltarem a ser como antes e seguir na sua decisão de que eu não sei como vai ser, não importa como vai ser, o que importa é que agora eu comecei e eu não vou parar enquanto eu não resolver a compulsão alimentar e o vício em comida e emagrecer esses 4 quilos. Pronto. Até dezembro, né, no caso. Olha como muitas vezes a gente tem um pensamento distorcido do que é ter força de vontade, do que é ter disciplina, por exemplo. Né? E força de vontade não é ser essa pessoa, né, que, nossa, é super disciplinada, que consegue dizer não facilmente pra tudo, em todo momento, né? Ninguém é assim, gente, ninguém é assim. E nem por isso as pessoas deixam de ter os resultados que elas querem. Nem por isso as pessoas que acabaram com a compulsão alimentar, né, venceram a compulsão alimentar e vício em comida, deixaram de ter esse benefício, né, deixaram de conseguir isso na vida delas. Quando você trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas que têm compulsão alimentar, que têm vício em comida. Eu também leio muito as histórias de outras pessoas, né, leio livros sobre isso. Gente, não estamos falando de um exército de pessoas que têm muita força de vontade, não estamos falando desse tipo de pessoa. Como eu falei, algumas semanas, né, alguns dias, a gente tem um pouco mais de força de vontade mesmo, e outros não. Mas quando você estrutura esses 2 outros aspectos que eu comentei aqui, quando você entende que as suas escolhas alimentares vão influenciar diretamente na sua força de vontade, olha como às vezes é bem mais fácil eu ir num restaurante por quilo, né? Ou se eu vou cozinhar em casa, eu realmente me propor a colocar no meu prato uma porção de proteína, 2 porções de vegetais, mesmo que aquele dadinho de tapioca ali está me chamando pelo nome, por exemplo. Aí você escolhe o de vocês. Tem gente que é pastelzinho, tem gente que é batata frita. Pra mim é o dadinho de tapioca, né? Que ali é tudo, né? Queijo que eu não posso, aí a goma da tapioca e aquilo ali é frito ainda por cima, né? Então olha só. E aí, beleza. Mesmo que naquele dia, então às vezes eu pego o dadinho de tapioca e às vezes eu não pego. É assim que funciona. Então ali, mesmo que eu olho o dadinho de tapioca e falo, não, hoje vai ter dadinho de tapioca. Eu, ainda assim, coloco no meu prato o que vai garantir que depois, o resto da tarde, eu não vou ter que ficar brigando com a minha força de vontade para não comer chocolate, para não querer exagerar na sobremesa, entende? Então, o que precisa entrar no meu prato? E eu vou falar também bem mais a fundo isso lá na semana que vem, na semana fim da compulsão. Então, como eu falei, comida de verdade. Então, eu garanto que pelo menos, né, metade do meu prato e mais 1/3 ali, né, 1/4 na verdade, né, então metade mais 1/4 ali, então 2/3 do meu prato, basicamente, é de comida de verdade, né, tem que ser de comida de verdade. E aí, se eu quiser colocar ali e aí, gente, o dadinho de tapioca, ele entra no meu prato como um detalhe. Eu coloco de 2 a 3 dadinhos de tapioca, ponto. Olha só. E aí, você fica muitas vezes brigando que eu tenho que comer tudo perfeito, agora eu só tenho que comer coisas que eu não gosto. Não, você pode colocar no seu prato só o que você gosta de comida de verdade. E aí você coloca ali o seu complemento. O que é pra você, né? Batata frita? É pão, um pedaço de pão? Ou um pastelzinho? As pessoas gostam muito de pastel, né? Sempre tem as friturinhas lá no almoço, eu vejo um pouco o prato das pessoas, né? É o dadinho de tapioca? O que é pra você? É alguma coisa gratinada com bastante queijo? Né? E aí, dependendo de como você come, como eu falei aqui, o combustível que você vai dar para o seu corpo, ele vai influenciar. Então, você que tenta fazer uma atividade física no final do dia, só que você fala, nossa, eu estou exausto no final do dia, né? Eu não tenho força de vontade, porque só que será que você não tem força de vontade ou você não tem energia celular? Porque o seu café da manhã já foi cheio de farinha e açúcar, né? Se você come pão, toma suco, né? E recheia aí esse pão com o quê? Com frios, por exemplo, né? E come uma fruta, seu café da manhã foi puro açúcar.
Ah, mas eu comi pão. Então, o pão, né, a farinha do pão também se converte em açúcar na sua corrente sanguínea muito rapidamente. Ah, mas eu comi tapioca. Ótimo, só comeu açúcar. Só comeu açúcar no café da manhã. Entende como não tem como você ter energia para malhar no final do dia? Aí chegou no seu almoço. Você comeu ali uma folha de alface com uma rodela de tomate e achou que comeu salada, né? Aí o que você colocou? Colocou uma carne ali, um pedacinho de carne, até pequeno, modesto, encheu de arroz e feijão, colocou também alguma coisa gratinada com queijo, comeu mais um pastelzinho e não sei o que. Aonde você vai ter energia depois? E aí você acha que você consumiu muita energia. Você consumiu muita caloria. Agora, coisas para energizar a sua célula, não. Porque a sua célula precisa de nutriente. E se você, na maioria do que você coloca no seu prato hoje, não tem nutriente, então fica difícil você ter nutriente na sua célula. Então, assim, eu fico muito triste às vezes, gente, quando eu vejo pessoas brilhantes, pessoas maravilhosas, pessoas esforçadas, sabe? E eu tenho certeza que você é essa pessoa. Só que essa pessoa fica ali, ó, se chicoteando, achando que não tem força de vontade. Ai, mas eu não tenho força de vontade. Tendo dó de si mesmo, sabe? E não é sobre força de vontade. Não é mesmo. É sobre um pouco você saber dessas informações que eu estou te falando e observar aonde a sua força de vontade está indo pelo ralo, né? Aonde a sua energia mental e emocional está indo pelo ralo no seu dia. Como eu falei, nesses 3 aspectos, começa com a sua alimentação. Dependendo do que você come, você está gerando força de vontade ou você está jogando a sua força de vontade pelo ralo. Aí a gente passa pela parte do quê? Dos seus hábitos durante o dia. Quais dos seus hábitos hoje estão gerando energia para você, gerando, vamos dizer assim, gerando vontade, assim, resiliência emocional, fortalecendo o seu emocional, e quais os seus hábitos hoje estão colocando o seu emocional pelo ralo, estão jogando a sua energia vital pelo ralo, porque agora você fica, né, ali hiperestimulando o seu cérebro com rede social, com e-mail, com WhatsApp, logo de manhã quando você acorda, né? E aí aquilo tudo vai, a sua energia vai pro água abaixo. E aí, por fim, também isso atrapalha o seu sono, dependendo do que você fica fazendo à noite. E aí você vai mais energia por água abaixo. E agora tem as suas crenças, a sua mentalidade. Será que você acredita que você tem que ter tanta força de vontade? Que você agora que você decidiu, você tem que ser a pessoa mais perfeita, mais disciplinada? Eu acho que não. Porque não é o que eu vejo, tá? Eu mesma não sou tão disciplinada assim, não. Mas eu sei, porque eu entendo da biologia, eu entendo como o cérebro funciona, eu entendo como o nosso corpo funciona. Eu estruturo os meus hábitos, né? Eu faço melhor, né? Eu também não, aqui não é perfeição, tá? Não tem perfeição também, mas eu estruturo a maioria das minhas refeições e a maioria dos meus hábitos para virem ao meu favor. Para eu nem ter que pensar em força de vontade. Para eu conseguir fazer as coisas meio que no piloto automático mesmo, né? E aí, como eu falei, tem semanas que tá melhor e tem semanas que não tá tão bem assim, mas vai. Vai de algum jeito, vai. Né? Você não tem que trabalhar? Você não tem que fazer coisas, você não tem que acordar num horário que muitas vezes você não quer. Você não tem que fazer atividades no seu trabalho que muitas vezes você não quer. E aí, cadê a força de vontade? Você nem pensa em força de vontade, você tem que fazer e pronto, certo? Então, dependendo de como você estrutura o seu dia, né, os seus hábitos, as coisas na sua casa, você não tem que nem pensar, você tem que simplesmente fazer, pronto. É automático, o seu corpo vai meio que sozinho. Certo? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro pra você que acha que precisa de muita força de vontade pra mudar, né? E na verdade, olha como vários outros fatores que eu discuti aqui influenciam na sua força de vontade. Então, dependendo daquilo que você faz, porque você vai ter que comer de qualquer jeito, certo? Você não vai ter que se alimentar?
Você não vai ter que muitas vezes almoçar lá naquele restaurante por quilo? Então por que não talvez fazer o seu prato de uma forma que vá dar energia pro seu corpo, certo? Isso não tem nada a ver com força de vontade, gente. É só pegar o negócio e colocar no seu prato. Acabou. Entende? Decidam, façam, tomem essa decisão de que a sua vida não vai ser engolida pela obesidade, de que a sua vida não vai ser engolida pela compulsão alimentar e vício em comida. Porque se você deixar, a compulsão alimentar, o vício em comida e a obesidade vão engolir a sua vida. E daqui a um ano você está perturbado, perturbada com os mesmos problemas. Certo? Então, eu quero ver você semana que vem, lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Eu vou falar muito mais sobre tudo isso aqui que eu falei, tá? Vou falar da parte nutricional, vou falar dos seus hábitos e o que fazer, eu vou falar da parte mental, a parte de crenças, a parte que você precisa realmente mudar algumas crenças e alguns pensamentos, certo? Então está imperdível. Convidem pessoas que precisam emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, certo? E se você não se inscreveu ainda, o link está aqui no meu Instagram, tá? Aqui logo abaixo da minha foto, ali na minha bio, certo? É o único link que está lá. E se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever, é só mandar uma mensagem para mim que eu te ajudo, certo? Então, eu espero que essa live tenha sido esclarecedora com relação a força de vontade, né? O que é força de vontade, se você precisa tanto assim, e o que influencia a nossa força de vontade. E amanhã eu te vejo para nossa última live de aquecimento para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Eu espero que você tenha um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau!